Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria começar por deixar aqui uma palavra de saudade ao Sr. Coronel Marcos Júnior. Foi o primeiro Presidente deste Conselho de Fiscalização, foi uma pessoa com quem eu trabalhei nesta Comissão, eu enquanto Presidente da Comissão, o Sr. Coronel Marcos Júnior enquanto Presidente deste órgão, deste Conselho de Fiscalização, e lembro-me bem dos importantes debates que tivemos e da sua competência, do seu manifesto interesse e do seu empenho no trabalho enquanto Presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Foi um exemplo para todos os que trabalharam com ele e foi um desgosto muito grande quando ele deixou o Conselho de Fiscalização e, obviamente, muito maior quando nos deixou a todos nós. Ainda há pouco nós tivemos aqui uma pequena, troca de palavras entre uma senhora deputada Isabel Moreira e um senhor candidato ao Conselho Superior de Informações, o deputado André Coelho Lima, sobre a questão da liberdade versus segurança. Curiosamente, apesar de ter havido 4 intervenções sobre isto, nunca foi referido o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República. E o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República tem essa função específica de verificar, fiscalizar e fazer esse balanço entre liberdade versus segurança. E isso não acontece também, nós lemos o diploma correspondente e vemos porque que isso é mesmo assim. E basta vermos o que é o registro de interesses dos membros deste Conselho de Fiscalização. E eu não posso deixar de o ler. Todas as atividades, o que tem que ser referido por todos os seus membros, todas as atividades públicas ou privadas, remuneradas ou não, exercidas pelo candidato desde o início da sua vida profissional e cívica, nelas incluindo atividades comerciais ou empresariais e bem assim o exercício de profissões liberais, cargos, funções, atividades públicas e privadas a exercer cumulativo com o mandato, filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa, desempenho de quaisquer cargos sociais, ainda que a título gratuito, apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das respectivas atividades, designadamente entidades públicas ou privadas estrangeiras, entidades a quem tenham, em que sejam ou tenham sido prestados serviços remunerados de qualquer natureza, sociedades em cujo capital o candidato participe, por si, pelo cônjuge, pelo unido de facto ou pelos filhos. Este é o registro de interesses mais exigente que eu vi em qualquer órgão destes órgãos satélites da função pública e mesmo de outros, não é? Não é tão exigente como o dos deputados, mas é o mais exigente de todos os que existem. E isto não é por acaso, é de facto para dar, um peso maior a este órgão e um peso no sentido de que os direitos, liberdades e garantias têm que ser, de facto, muito bem fiscalizados e muito bem, e têm que ser dotados de meios para o efeito. E há outra razão para que este órgão tenha que ter capacidade de funcionamento e tenha que ter à sua frente e a trabalhar nele pessoas de grande competência, que é, nós vamos ao RASI 2019 e vemos o tipo de ameaças que o RASI refere relativamente ao ano 2019 e próximo futuro. E estes crimes são crimes muito graves e transnacionais, designadamente a imigração ilegal. Bem sabemos hoje que a imigração ilegal ligada ao tráfico de pessoas é dos crimes mais lucrativos no mundo e, portanto, dos mais perigosos que existem no mundo. Temos a ameaça terrorista, que basta falarmos da ameaça terrorista, não é preciso classificá-la para sabermos da sua gravidade. Temos a cibersegurança, que falámos há pouco sobre cibersegurança e a gravidade que tem e o resplandecente futuro que o aguarda, infelizmente, em termos de aumento quase diário, e as ameaças nos setores radicais da política, designadamente na extrema-direita e alguns grupos anarquistas. E, portanto, é com isto que o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República tem que lidar através, obviamente, do SIS e do CIED. E quanto maior é a exigência para os homens e as mulheres que trabalham no SIS e no CIED, maior é a exigência para o trabalho de fiscalização do trabalho que ali
é feito. Tenho a certeza que este trabalho será levado a cabo, uma vez que é uma exigência nacional e é uma exigência numa área particularmente grave da segurança em Portugal. Eu tenho aqui 2 ou 3 perguntas para fazer, muito concretas, e compreenderei se não houver resposta, uma vez que tanto o Dr. Luís Patrão como o Dr. Joaquim Ponte, e daqui mando-lhe um abraço, uma vez que o conheço há muitos anos e sou amigo dele, e tenho muita pena não poder estar na terceira, junto não só dele, mas também de uma população, que é uma população, eu diria, única em termos de joie de vivre. Nunca vi ninguém com tanta alegria de viver como os terceirenses. O Joaquim Ponte confirmará. Mas se não responderem, eu percebo isso, uma vez que é a primeira vez que vão exercer funções neste órgão, mas se responderem, algumas são do senso comum, nós ficaremos com uma ideia mais ou menos daquilo que será o vosso pensamento. E eu perguntava, em primeiro lugar, como enquadra a atuação dos serviços de segurança em Portugal. Se elas deviam ter mais meios, e aqui, obviamente, não posso deixar de referir a questão dos metadados. E a questão dos metadados, eu queria realçar, como realcei há pouco, que existe um acordo no Tribunal Constitucional, declarou inconstitucional o uso de informação com esta origem. Mas é uma matéria que continua em discussão. Continua em discussão, não só porque os serviços entendem que é importante o acesso a esses dados, como também porque a maioria dos serviços de informação a nível ocidental e no mundo tem acesso aos metadados. Não é às escutas telefónicas que também as têm. É metadados que são muito antes ainda das escutas telefónicas. E se quiserem dar a vossa opinião, era importante. Uma outra questão, e que tem a ver quanto ao relacionamento entre o SIS e o CIED. Como é que vêem este relacionamento? Como é que ele deve funcionar, embora estando em planos distintos, um relativo à segurança externa, outro relativo à segurança interna, bem sabemos hoje que não se confundem a segurança interna e a segurança interna, mas cada vez se tocam mais. E, portanto, que ideia é que têm do tipo de relacionamento que tem que haver entre o SIS e o CIED e, em termos de troca de informação, a chamada interoperabilidade, se ela deve funcionar e em que termos é que ela deve funcionar. Uma terceira pergunta, e que tem a ver com o facto do SIS não poder aceder ao sistema de informação Schengen. O sistema de informação Schengen está relacionado com o controle de fronteiras externas. Quem tem o controle de fronteiras externas tem muita informação e o SIS não tem acesso a esta parte, a esta área de informação. E eu queria saber da vossa opinião se o SIS devia ter ou não, enfim, e depois tiraremos nós daí as respectivas consequências e ficaremos com a vossa opinião. Por último, uma das funções ou das competências deste Conselho de Fiscalização é investir num plano de trabalho. Um plano de trabalho tem a ver com as visitas essas que podem ser anunciadas ou podem ser de surpresa, tem a ver com as conversas com os funcionários dentro dos serviços, tem a ver com a informação que é obtida pelo Conselho de Fiscalização através dos mais variados meios, de uma forma anónima ou não, para depois verificar se isso se passa ou não. E eu falo aqui de uma forma anónima ou não, uma vez estamos a falar de serviços de informação, portanto é natural que grande parte da informação obtida pelo Conselho de Fiscalização seja de uma forma anónima. E eu queria perguntar se vêem interesse em investir num plano de trabalho e se esse plano de trabalho terá utilidade, que na minha opinião tem utilidade com certeza. E queria terminar dizendo que as eleições são na próxima sexta-feira e que devemos todos ter sentido institucional, no sentido de que as instituições precisam de ver os seus órgãos devidamente completados com as pessoas que se candidatam aos mesmos e, portanto, vê-los eleitos como membros do Conselho de Fiscalização e enviando daqui também cumprimentos ao Presidente do Conselho de Fiscalização, que tem feito um trabalho assinalável e de grande qualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.